Boa tarde. Começando o nosso primeiro Paráfrases de 2021. Como o dia hoje está quente, então eu vim aqui para a sala, tem tudo aberto, então já vou avisando sobre os sons externos de veículos e pessoas que vão acontecer, mas eu acredito que não vai atrapalhar. Daqui a pouco a gente deve ter os nossos participantes chegando. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho a respeito do livro que a gente vai tratar nesse mês de janeiro, que é o Comece. Esse é o livro do mês. Hoje, em 2021, a gente vai fazer 2 encontros mensais. Esse é o primeiro encontro de janeiro e o próximo encontro vai ser dia 30. E os sons começaram. Com isso, eu exemplifico a minha teoria, eu justifico a minha teoria de que no inferno tem uma montadora de motocicletas. Eu creio nisso porque eu ouço essas motocicletas passando e eu vejo que isso só pode ter saído de uma oficina, de uma montadora no inferno. Porque eu não sei como é que essa pessoa continua ouvindo depois de pilotar uma moto dessa. Mas enfim, não é para isso que eu estou aqui. É para falar sobre o livro que a gente está tratando esse mês. Esse livro eu tive a oportunidade de lê-lo pela primeira vez ano passado, em novembro. Comecei a ler em novembro e terminei em dezembro, por conta de uma mentoria que eu estou participando. E ele realmente foi um livro assim incrivelmente surpreendente para mim. Assim, muito surpreendente. Ele traz ele não é um livro direcionado especificamente para o público cristão. Na verdade, ele é um livro maravilhoso, que serve para qualquer pessoa e você consegue aplicar aquilo que ele vem trazendo de conteúdo em qualquer área da tua vida. Então, ele foi indicado na mentoria para leitura especificamente, mas eu estou conseguindo aplicar tudo aquilo que esse livro ele traz de verdade, de ensinamentos, de direcionamentos em todas as áreas da minha vida. Olá, boa tarde, apóstola Larissa. Tudo bem? Eu não te ouvi, não sei se você está com som. Tá, então tá bom. Deixa eu continuar aqui. Estou falando sobre o livro. E ele realmente, o conteúdo do livro, ele foi surpreendente porque eu consegui converter, né, reverter a aplicação dele para todas as áreas da minha vida. E por isso ele é muito interessante. Daí a ideia de começar esse ano de 2021 falando a respeito desse livro, do conteúdo desse livro. Eu li uma vez, então certamente o conteúdo dele não está totalmente dentro de mim, eu não consegui absorver tudo, mas muita coisa eu já consegui absorver e eu já consegui aplicar em várias áreas da minha vida. Boa tarde. Se vocês quiserem participar por mensagem, participa, mas eu não consigo saber quem é, porque o aplicativo que eu uso, que é o StreamYard, ele tem uma dificuldade para informar o participante quando é dentro de um grupo no Facebook. Então, se você puder falar e colocar teu nome entre parênteses, pelo menos eu vou saber com quem eu estou falando, tá bom? Boa tarde para você que deu aí, boa tarde. E então, por conta desse efeito devastador, então eu decidi começar esse ano falando a respeito desse livro. Ano passado a gente levou
desde o nascimento do Paráfrases até o mês de dezembro, falando de um mesmo livro, que era o Celebração da Disciplina. É um livro muito profundo, é um livro maravilhoso também. Foi um divisor de águas na minha vida e continua sendo, mas a gente levou muito tempo falando do mesmo livro. E esse ano a gente vai fazer diferente. A cada mês a gente vai falar de um livro. Então, realmente é para te animar, te impulsionar a, de repente, ter uma retomada em uma vida de leitura mais ativa, mais objetiva, mais focada. Então, a cada mês a gente vai estar fazendo a leitura de um livro aqui, sempre disponibilizando. Ou eu vou fazer aqui no grupo, colocar aqui no fórum o PDF, né, se esse PDF for liberado para divulgação, para multiplicação, ou eu vou colocar um link para que as pessoas possam ler online, que elas não possam comprar o livro, ok? Eu tenho o meu porque, como eu falei, eu estou participando dessa mentoria, e quem pode, na mentoria, as pessoas que podem compram os livros. Então, eu aqui, ó, mas pelo porquê, eu deixei aqui umas páginas separadas para a gente falando também. E antes de começar e passar a palavra também para a apóstola Larissa, que já está, eu vou falar o porquê do Paráfrases, que eu acho que tem tudo a ver. A gente começar o ano com o primeiro encontro ao vivo do Paráfrases e explicando o porquê do Paráfrases. O Paráfrases, ele é um clube de leitura, né? É uma roda de leitura. E eu já falei isso algumas vezes, eu sempre tive o desejo de fazer parte de uma roda de leitura. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de liderar uma roda de leitura. Mas acabou acontecendo. Eu não consegui participar de nenhuma pôde se encaixar na minha rotina, então eu abri uma roda, e o Paráfrases é uma roda de leitura virtual, e ele começou o porquê do Paráfrases, por conta desse meu desejo de participar de uma roda de leitura e por conta do amor pela literatura, mas também, além disso, de poder compartilhar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente não concorda, com outras pessoas, a fome com a vontade de comer, ou seja, o desejo de fazer parte de uma roda de leitura, mas principalmente de estar com pessoas que lendo a mesma coisa e conversando sobre a mesma coisa. E o quanto isso faz a gente crescer, o quanto isso faz a gente ter os nossos pensamentos regados e enxertados pelo pensamento do outro, pelo que o outro está compartilhando, quanto faz a gente ser transformado. Não só a literatura transforma, não só a leitura transforma, mas quando você compartilha aquilo que você aprende, compartilha aquilo que você lê, compartilha aquilo que você é incrível, né? Você faz o outro também movimentar a mente dele, né? E enxerta na mente do outro também novas ideias, novos pensamentos, e o outro volta com você com um terceiro produto. Então isso faz todo mundo crescer. Então o porquê do Paráfrases é o desejo de crescimento, é o desejo de compartilhamento e é o desejo de crescimento de todo mundo. Eu, quanto aquele que lidera o Paráfrases, que está aqui no comando, direcionando, enfim, seja como for, eu não vou aprender mais do que todo mundo, eu vou aprender com todo mundo. Eu vou aprender com tudo aquilo que todo mundo tem para colocar aqui na mesa, aqui na roda. A apóstola Larissa já está com som? Vai falar hoje ou não vai falar? Sim, estou aqui. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sem som? Agora que eu te ouvi. Agora foi. Está me ouvindo bem? Foi. Tá, então é o fone que está ruim. Olá, tudo bem?
Então, eu tô aqui para mais um parágrafo. Estava Me contando fala. os minutos. Obrigado por você ter vindo, tá? Eu sei que o teu dia hoje Tá bom. tua agenda está contada, uma coisa atrás da outra. Me diz uma coisa, eu estava falando aqui o porquê do paráfrase, né? Só para a gente contextualizar com o nome, com o título do livro, comece pelo porquê, então eu comecei com o porquê do paráfrase. E me fala, por que você começou a participar do paráfrase por conta de um convite? Mas por que você continuou? Qual é o teu porquê de estar aqui no paráfrase? De às vezes fazer a tua agenda corrida, abrir uma brecha para estar aqui com a gente. O meu porquê não é um convite. É uma declaração de amor. Porque é com você, né? O meu irmão. Não, tô brincando. Verdadeiramente, o paráfrase... Verdadeiramente, o paráfrase mudou o meu conceito, sabe? De ver algumas coisas. Eu não sei... o primeiro livro foi muito marcante para mim. Eu verdadeiramente nunca tinha lido o Celebração da Disciplina. E quando eu li, e foi muito interessante da maneira que foi lida. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você participar de um grupo de paráfrase, porque salta aos seus olhos algumas informações, alguns detalhes que, de repente, você lendo, você faz um tipo de leitura dinâmica que, de repente, você perde algumas coisas, e no paráfrase você pontuava algumas coisas muito legais. E aquilo ali mudou, sabe? Primeiro que esse livro, Celebração da Disciplina, e esse livro, Comece pelo Porquê, são livros, assim, poderosos, né? Você foi muito brilhante na escolha dos livros, sabe? E é isso. Eu mesmo indiquei Celebração da Disciplina para todo mundo. Eu sei que é um livro bem antigo, né? Mas embora como eu não li, eu falei, gente, vocês têm que ler Celebração da Disciplina. Travou um pouquinho aqui, mas eu acho que você finalizou falando que falou com as pessoas para lerem Celebração. Também é um livro que eu indico assim para todo mundo. Oi? Você não está me ouvindo bem? Vê se melhorou o som para você. Melhorou? Tá. E é também um livro realmente que eu recomendo para todo mundo. E esse Comece pelo Porquê, eu acho que também deveria fazer parte do livro assim que ninguém pode sair dessa terra sem ter lido, porque faz a gente pensar sobre os porquês que a gente acorda, sabe? Eu acho que se a gente tem na nossa mente com clareza o nosso porquê, né, a nossa motivação principal, a gente faz tudo de maneira diferente. A gente tem um objetivo, a gente tem clareza em fazer cada uma das coisas que a gente faz. As maiores, das que a gente considera menores, as que a gente considera maiores. Então, por isso eu não tive dúvidas assim, em escolher esse livro para a gente começar o ano. Mesmo porque a gente começar o ano sabendo, começar qualquer ano, sabendo o porquê desse ano, ou o
porquê de começar, ou o porquê do reinício, ou o porquê de me levantar, isso dá um fôlego a mais, isso dá abre os nossos olhos, a gente consegue enxergar um horizonte, a gente consegue enxergar luz. Então, além da gente conversar um pouquinho sobre o livro, eu já começo aqui recomendando. Você que não viu ler aí online, eu gosto de ler online, eu gosto de livro, então faz uma forcinha, encomenda o teu livro para ler, não deixe de ler, porque realmente vai ser também um ponto de transformação assim, na tua vida mesmo, né? Como visão de mundo e visão de por que você se levanta toda manhã. Eu vou colocar aqui para a gente ter um norte, uma que eu preparei, para a gente poder ir falando paulatinamente sobre aquilo que vem mostrando para a gente. Ele começa falando assim, esse é exatamente o início do livro. Por que começar pelo porquê? Ele é sobre um padrão que surge naturalmente, uma forma de pensar, agir e se comunicar que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aqueles que as cercam. E é exatamente isso. É uma mudança de... parece que o teu cérebro, antes de ler esse livro, ele rodava em 127 e depois ele passa a rodar em 220, com a capacidade máxima, sabe? Porque quando a gente mergulha na busca desse porquê, a gente consegue maximizar aquilo que todo o potencial nosso, porque a gente vai colocar energia naquilo que a gente sabe que é. Então, muita gente agora... Quem colocou aqui, estou assistindo daqui? A minha esposa querida, que não quis entrar aqui no link? Põe aí o nome, porque eu não consigo ver quem é. Só consigo ver que é uma mensagem. Eu também comecei o grupo, mas realmente estar lendo junto com vocês falar sobre o livro foi demais, apaixonante. O livro Celebração da Palavra, aprendi muito. Quem é que está falando? A minha esposa querida, que fez esse texto gigante? Tem que colocar a assinatura, senão eu não sei quem é que está falando, quem é que está comentando. Aqui é o comentário. Vou botar aqui para você ver. Aí, coloquei aí o comentário para você ler também, Marisa. Então, até me perdi aqui depois desse comentário. Tá. Então, é uma mudança de... tá. A maioria das pessoas, se a gente perguntar o que... Você sabe, hoje de manhã, quando você acordou, você sabe o porquê de você ter acordado? Você lembra do teu porquê? Elisa Capilu, pior com sobrenome e tudo. Amém. Muita gente não vai saber responder. Vai falar diretamente assim, eu acordei porque eu tinha que acordar, porque eu estou vivo, porque eu tenho fôlego de vida, porque eu tinha que acordar, e porque eu tenho que levantar para cuidar da casa, porque eu tenho que levantar para trabalhar, porque eu tenho que levantar para trocar de roupa, tomar café. Então, ele vai falar, a maioria das pessoas vai falar sobre os quês, o que tenho que fazer, o que tenho que resolver, o que. Agora, o porquê de tudo aquilo, que o conjunto desses quês promove, muita gente não sabe falar isso, não consegue falar isso rápido, sabe? Mesmo porque isso não é fácil. Isso não é fácil. O próprio livro, ao longo da leitura dele, o próprio autor vai falando isso, que não é fácil a gente encontrar o nosso porquê. Não é fácil a gente escrever sobre. Eu mesmo, fazendo um exercício, né, que o livro até propõe, que a mentoria propôs, a gente escrever o nosso porquê. Eu fui escrever quase já no final do livro. Eu comecei a tentar antes da metade do livro, eu não consegui. Eu já tinha alguma coisa escrita, mas eu vi que era completamente equivocado. E eu fui tentando desenvolver aquilo, eu só fui conseguir terminar quase no final do livro.
quando realmente a coisa vai acendendo e vai despertando. Porque saber o nosso porquê é muito difícil, ainda mais por nós mesmos. Agora, trazendo aqui para a nossa seara, quando a gente vai para perto daquele que criou a gente e que entende todo o propósito da gente estar aqui, e que entende cada célula, ele conhece cada célula da qual nós somos constituídos, né? Entende o funcionamento da nossa mente, ele sabe, ele tem um propósito para cada um de nós desde o ventre da nossa mãe, quando a gente ainda era massa informe, porque é isso que diz a Bíblia. Quando a gente se aproxima dele, aí fica bem mais fácil a gente saber o nosso porquê. Aí fica bem menos complicado a gente acordar todos os dias e saber por que a gente acordou. Qual é o grande propósito. E aí, eu já vou dar um spoiler do livro de fevereiro. Aí, quando a gente abre a nossa mente e percebe que o nosso porquê não é individual, não é um porquê do Leandro, não é um porquê da Larissa, não é um porquê da Elisa, é um porquê de um corpo inteiro, é um porquê de um movimento inteiro, de um grupo inteiro, aí é que a gente acorda diferente mesmo. E isso aí eu já entrei um pouco no livro de fevereiro. Mas vou voltar aqui para a frase inicial. Quando a gente realmente sabe, descobre o nosso porquê, a gente tem uma mudança no nosso pensamento. A gente tem uma mudança até nas nossas reações diante das coisas que acontecem ao longo da vida. Das coisas que acontecem boas e ruins. A gente tem uma mudança nas nossas reações quando a gente descobre o nosso porquê. Lá, você sabe o teu porquê? Pergunta de novo. Claro, é porquê para você? Que eu posso estar falando aqui que não é fácil e você pensar assim, mas para mim é muito fácil. Não, é difícil. É difícil, porque né? a gente... O porquê, ele vem de uma maneira externa. Né? A gente está muito preocupado em passar o que e como. E a gente está muito acostumado em ouvir o porquê de uma maneira externa. E agora, você se preocupar com o porquê, e é muito legal, e o livro te incentiva a isso, né? Quando você se preocupa com o porquê, você acaba eliminando todo o bloqueio, ou você acaba estimulando o ouvido e a mente da pessoa. Tipo assim, peraí, então não tenho mais pergunta. Porque... Sem pressa. Porque ela já me falou. Entende? Você apresenta o porquê. E não o onde. E não o que. Mas o porquê. Se você apresenta o porquê, não tem porquê você não comprar, não tem. É isso? Repete essa última frase que falhou, mas eu acho que eu sei o que você está falando. Se você apresenta o porquê... Se você porquê, não tem por que você não ir, não tem por que você não fazer, não tem por que você não... Entendeu? Exatamente. Quando a gente descobre, parece um grande tesouro, né? E sim. A segunda frase que eu separei aqui para colocar para a gente ver do livro: para os que têm a mente aberta para novas ideias, buscam alcançar sucesso duradouro e acreditam que seu êxito requer a ajuda de outras pessoas. Eu ofereço um desafio. De agora em diante, comece pelo porquê. E aí, quando eu decidi trazer essa frase para gente, todo mundo não.
do que a consciência coletiva, né, traz como sucesso e como êxito, né? Vamos quebrar um pouco essa ideia de dinheiro, vamos quebrar um pouco essa ideia de notoriedade. Sucesso é acontecimento, é fazer alguma coisa, né? Ou seja, você produzir alguma coisa por muito tempo, produzir alguma coisa boa por muito tempo, também é difícil. Às vezes você produz uma coisa um momento, e aí depois você não consegue produzir, e aí para um tempo, depois volta e produz de novo. Agora, produzir, ter produção efetiva e positiva de maneira duradoura é difícil. Mas para quem encontra o porquê, consegue. E êxito também, vamos quebrar esse paradigma de êxito, ser conta bancária cheia, o que também pode ser, mas não é só isso. Ter êxito é você atingir teu objetivo. E às vezes, o teu objetivo em determinado dia é conseguir não comer a sua dia. Conseguiu não comer aquela sobremesa, você teve êxito. E agora, para isso, ele diz aqui, ó, requer a ajuda de outras pessoas. Então, o livro também traz um entendimento de que a gente não está aqui sozinho. A gente não pode desejar, esperar um êxito ou um sucesso duradouro realizando sozinho, fazendo o tempo todo sozinho. A gente precisa uns dos outros para poder alcançar os nossos objetivos. E aí, mais uma vez, eu volto lá para o spoiler do livro de fevereiro. Essa consciência de coletividade é importante para a gente poder vencer junto, porque isso traz para o nosso espírito, para a nossa alma, um sentimento de saciedade ou não de compensação, mas de ufa, consegui, sabe? Um sentimento muito mais quando a gente está fazendo junto do que quando a gente está fazendo. Então o livro também traz essa conscientização para a gente, assim, da gente conseguir, como a Larissa estava falando, expor o nosso porquê e isso transforma o entorno, isso transforma o nosso calor, ouvir os porquês externos, sabe? Mas uma busca pessoal de encontrar o nosso para a gente poder exteriorizar e fazer esse porquê transformar tudo ao nosso redor. E não só ser transformado pelo que vem de fora. Lá, você quer colocar mais alguma coisa? Antes de eu passar aqui? Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que quando o livro também propõe algo muito interessante, que quando você começa pelo porquê, você inspira, entende? E quando você foge do porquê, você manipula, né? E é manipulado. E é manipulado. É a manipulação. Hã? É a manipulação versus inspiração. Exatamente. Na primeira parte do livro, ele fala sobre um mundo que não começa pelo porquê. E aí eu vou pegar o gancho dessa palavra que a Larissa falou, que é a manipulação, e não necessariamente uma manipulação negativa. Quando a gente fala a palavra manipulação, a gente leva logo para um paradigma negativo. Mas não, a coisa funciona. Se eu digo para você, ele dá alguns exemplos do comércio, né? Se eu coloco à venda se eu coloco, hoje em dia tem livro na Amazon vendendo, né? E-book, livro físico. Então, se eu digo, hoje, se você comprar o livro físico tal, você vai
grátis você ganha o e-book. E aí, então, você vai correr lá e vai comprar o livro físico, porque você vai ter uma compensação. É um jeito que eu tive de te manipular positivamente, comercialmente, ao meu favor, para que eu venda, e ao teu favor, para que você ganhe. Ambos foram juntos manipulados, e você vai lá e compra o livro. Então, eu tive um êxito pontual, um sucesso. Mas, se eu não fizer isso de novo, se a próxima vez eu não vender o livro dando 2 e-books, e na terceira vez dando 3 e-books, você não volta para comprar. Então, meu êxito não é duradouro. Meu êxito consigo. Mas eu vou conseguir para sempre? Não vou. Por quê? Porque eu comecei pelo quê? Eu comecei por uma manipulação. E é esse mundo que a gente vive. E quando eu estou falando mundo, eu não estou falando mundo versus igreja. Não, eu estou falando planeta Terra, comercial, capitalismo. A gente vive nesse mundo que não começa pelo porquê, que não expressa o porquê daquele livro. Eu poderia, antes de fazer uma promoção, vendendo um livro físico grátis no e-book, eu poderia falar o porquê que eu escrevi aquele livro. E se o meu porquê se conecta com se conectar com a pessoa, ela passa a ser um leitor, ela vai comprar o livro, passa a ser um leitor, talvez ela fique na curiosidade de algo mais que eu possa vir a escrever no futuro. Então aí eu tenho um êxito duradouro. Agora, se eu começo já tentando manipular, e isso é o que esse mundo faz todo momento, tentando enredar a gente com manipulação comercial, aí eu posso ter um êxito pontual uma vez, eu posso ter mais um êxito, mas depois eu não aguento mais inventar promoção, inventar manipulações para poder manter o meu cliente. E aí vai ter uma hora que eu desisto, né? Essa história, isso que eu acabei de ilustrar, está no livro e fala dessas recompensas e ameaças, ou seja, qual é a recompensa desse exemplo que eu dei? A recompensa. E qual é a ameaça? É a minha ameaça, talvez o comprador não voltar. Não voltar, ou porque não gostou do livro, ou porque não gostou do jeito que eu escrevi, ou porque eu não vou fazer outra promoção. Então, sempre tem uma guilhotina assim, no pescoço de quem vende, porque não sabe se vai ter êxito futuro. E isso por quê? Porque não começou pelo porquê. Então, é o porquê que faz a nossa... que lança... uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, lá, ele falar sobre de expressar o nosso... Porque esse não estou ouvindo também. Está dizendo que está instável aqui na internet. Você está me ouvindo agora? Sim. Sim, tá. Ele afasta algumas pessoas. Né? Algumas pessoas são afastadas. Por quê? Porque elas não se conectam com o porquê. Né? O nosso porquê não se conecta com o porquê das pessoas. A motivação, o propósito não é o mesmo. Então, se o propósito não é o mesmo, não há produção. Não há, vamos falar, produção parece fábrica, né? Mas não há, objetivos não são alcançados. Então, se eu estou contigo, mas o meu porquê não se conecta com o teu porquê, por um aspecto que seja, a gente não vai conseguir produzir junto. Porque você está com outra vibe, você está pensando em a gente expõe o nosso porquê, a gente também corre o risco de não manter todas as pessoas que estão ao nosso lado nesse momento. Porque algumas não vão se conectar. Um outro exemplo que ele dá, e que eu também ouvi algumas vezes, é o seguinte. Sabe quando a gente está numa... Vou dar o nosso exemplo, né? Uma igreja sentada ouvindo uma pregação, uma ministração.
E aí o cara, ou a mulher, ou a pregadora, a ministra, solta uma frase que você fala assim, cara, eu sempre pensei isso, mas eu nunca consegui explicar. Quando isso acontece, é o quê? É uma conexão de porquês. Porque a gente tem um porquê desse ministro que fala de um jeito, que expõe a palavra de Deus de um jeito, que a gente cria uma conexão imediata. Então, o porquê dele certamente é muito parecido com o nosso. Ou é igual, ou é muito parecido. Isso aproxima, isso faz produzir junto. Então, assim, a descoberta do porquê também é, de certa forma, ameaçadora, porque pode, quando a gente expõe esse porquê, de manter perto da gente só quem vai produzir, porque os propósitos estão alinhados. O que você acha desse pensamento, dessa linha de raciocínio? Então, primeiro, eu queria voltar um pouquinho a nossa conversa atrás sobre a manipulação, porque a manipulação ela vai gerar um resultado, só que a manipulação não gera fidelidade, entende? A manipulação vai gerar uma transação, não gera fidelidade, né? O ruim é isso. E é isso. E eu assino embaixo no que você falou agora. Quando, na manipulação não tem a conexão do porquê. E não tendo a conexão do porquê, sim, não há fidelidade. Porque parece que quando você compartilha o porquê, o outro adere à sua causa. Entende? Parece que quando você compartilha o porquê, também você compartilha uma causa. Exatamente. E aí, muitas vezes o som da outra pessoa está adormecido. E aí, quando você fala o seu porquê, ou é igual. E o que se faz, a assertividade, isso é maravilhoso. Essa ilustração aqui do círculo dourado é a ilustração do que é o porquê. E o mais incrível disso aí foi o que eu achei, o que ele põe no livro. Eu vou tentar colocar aqui. Essa ilustração lateral do círculo dourado que ele põe, cadê? Aqui, ó. Peraí, não, mas é isso aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver. Meu Deus, a minha câmera aqui ao contrário, eu fico doidinho. Assim. Acho que agora. Ele compara, ele fala que o círculo dourado ele é com base numa teoria que ele propõe, certo? Então, o porquê está lá dentro. E a maioria das empresas e das pessoas começam pelo o quê, né? Quando você se apresenta para um emprego, por exemplo, você quer mostrar aquilo que você... as coisas que você fez, né? E quando você começa explicando por que você faz, você convence atualmente. Eu comecei contando a minha história, eu nem sabia dessa teoria. E talvez tenha sido isso que mesmo tanto tempo parado. Mas essa outra ilustração aqui que está no livro mostra a lógica do porquê esse porquê é tão ruim de achar e está tão interna no nosso cérebro. Aqui ele mostra que o sistema límbico é a parte mais interna do nosso cérebro, que é onde exatamente está esse porquê. São as sensações que a gente tem. Ele fala até sobre... não é inspiração, meu Deus.
o que fala que a mulher tem sexto sentido, não é isso? Aquela história do sexto sentido, eu senti alguma coisa, uma sensação. O sistema límbico é onde acontecem essas sensações, esse sentimento assim que você não sabe de onde veio, você não sabe explicar. Por isso que o porquê é tão difícil de colocar no papel. Por isso que o porquê é tão difícil de colocar em palavras. Porque o sistema límbico, ele não tem conexão com a verbalização. É só um sentimento. É só uma sensação. Por isso é tão difícil. Então aqui ele mostra o sistema límbico bem no centro do cérebro e aqui fora o neocórtex, que é onde se processa a linguagem, a verbalização e tal. Isso aqui, com essa ilustração, o meu queixo caiu assim e voltou umas 50 vezes, assim, porque é incrível imaginar que uma teoria de colocação de propósitos possa estar tão linkada a algo que é físico, que é o nosso cérebro. E como tudo isso é perfeito, e como o corpo explica a ciência, o corpo que veio de Deus, que criou, como tudo é perfeito, como a ciência vai explicando todo o funcionamento, isso é maravilhoso. Agora, isso aqui, essa ilustração que eu mostrei, ela explica exatamente o porquê que é tão difícil encontrar o porquê. Por que é tão difícil verbalizar o porquê? Porque o porquê está numa área que você não consegue explicar. Um outro exemplo que dá é sobre quando a gente encontra a pessoa para casar. E a gente olha para a pessoa muitas vezes e fala assim: por que você casou? Não sabe quando a gente fala que não sei explicar. É um monte de coisa. Essa coisa do não sei explicar é porque está dentro do sistema límbico. E isso é muito incrível. Assim, agora, isso que eu separei aqui para falar o círculo dourado não é opinião, é biologia, é exatamente essa comparação que ele faz com o cérebro. E para a gente poder fazer funcionar esse círculo dourado com o porquê, com o como e com o quê, a gente precisa de clareza, de disciplina e de consistência. Essas três coisas vão fazer a gente ter uma vida com um propósito mais claro e com efetividade naquilo que a gente fizer. A outra coisa que ele fala no livro também, que eu achei incrível, é que muitas vezes algumas coisas não dão certo porque a gente não colocou o porquê na frente. Porque a gente abriu mão do porquê para poder fazer alguma coisa. Tanto que hoje, antes de ler o livro, eu já tinha trazido uma consciência de que nem sempre eu preciso realizar, ou seja, fazer alguma coisa para cumprir o meu propósito, cumprir o meu porquê, estar alinhado com o meu porquê. A realização, ela vai ser um resultado de um processo. O que eu preciso é, todos os dias, estar alinhado com o meu porquê. É ter a certeza do meu propósito e caminhar, acordar, levantar, tomar banho, comer, em prol desse porquê. E por isso é tão importante a gente encontrar esse porquê. Você já tentou lá escrever o teu porquê? Já tentou começar a escrever esse porquê? Tá sem som. Você tá com o som desligado. Então, Lê, de um tempo para cá comecei a fazer tanta coisa que eu nunca tinha feito. E tem sido tão bom. Eu comecei a meditar, comecei a fazer mantra, não, estou brincando. Mas comecei comecei assim a pensar no porquê. E um dos porquês é em relação
ao próprio ministério, entende? E eu vou te falar, era complexo quando eu tentava escrever o que era, mas depois que você veio com esse novo paráfrase, com o novo livro, e veio Comece pelo Porquê, pronto, eu já escrevi 5 páginas. Entende? Eu levei 7 anos da minha vida para entender o que Deus queria. Não o que eu escrevesse o que era, mas o porquê. Estamos juntos nessa. A gente passou muito tempo entendendo que o que era o porquê, né? Ou talvez não, ou pensando que o que era o mais importante, era o que a gente realmente precisava fazer, né? Era o que, quando na verdade se a gente pensar, se a gente conseguir descobrir o porquê, todos os ok's vão ser justificados naturalmente ou eliminados, né? Parte deles eliminados na nossa vida. É incrível esse livro. Esse livro realmente ele abre um leque para a gente. Antes de passar para essa terceira parte e última do livro aqui, eu vou falar sobre um trecho do livro que está na página 107, que eu achei incrível. É um exemplo de um, se eu não me engano, é um pedreiro ou é um pedreiro, é. E aí, um pedreiro dizendo por que ele está ali, numa obra específica. E aí ele fala, eu levanto todo dia e fico colocando aqui, tijolo por tijolo, um em cima do outro. Tem que juntar tijolo por tijolo. E ele dá um exemplo paralelo, perguntando a um outro pedreiro o que ele está fazendo ali. O pedreiro: eu estou fazendo uma catedral, a maior catedral da cidade. Então, para ele, para esse segundo pedreiro, por que ele levanta todos os dias de manhã? Que vai ajudar a construir uma catedral. Ele está fazendo sozinho, ele tem consciência de que tem um grupo lá, tem um ajudante, tem um engenheiro, tem um arquiteto que vem brigar com ele toda hora. Mas o que ele está olhando o porquê daquilo tudo, ele está olhando o porquê ele recebe o salário dele, o porquê vai deitar cansado, com o corpo doído, porque ele está levantando uma catedral, sabe? É diferente do cara que levanta todo dia pensando no tijolo que ele vai ter que carregar. Esse outro não sabe que ele tem que carregar tijolo? Sabe. Ele sabe que ele tem que grudar tijolo por tijolo. Ele não está pensando só no quê, sabe? O outro também, para o tangível, ele precisa fazer o quê? Que é o quê? Carregar tijolo. O sonho dele, o propósito dele é ver aquilo tudo construído. Isso é incrível. Isso trazendo para a nossa realidade. Não é ir para a igreja, não é lavar o banheiro, sabe? Não é ir para a igreja, não é tocar o teclado, não é ir para a igreja e arrumar a mesa, a cadeira. É porque o reino de Deus vai ser acrescido. É porque a gente vai saquear o inferno. É porque eu vou ver muitas curas nesse lugar. As pessoas elas vão ver a glória de Deus. Elas vão sentir a presença de Deus nesse banheiro, sabe? Então, assim, quando a gente sabe o porquê, linha de raciocínio, a nossa visão do porquê a gente acordou é outra. É outra.
Né? Eu não vou sair para trabalhar para carregar tijolo. Não, eu vou sair para trabalhar porque eu estou construindo uma catedral. Sabe? A maior catedral da minha cidade. E eu achei esse trecho desse livro aqui incrível, assim. Na verdade, foi uma bigorna caindo na minha cabeça. Uns tapas na minha cara, assim, sabe? Para me trazer no lugar que Deus me quer, que é no pensamento e na visão do coletivo e não do individual. Eu ser uma formiguinha carregando tijolo, mas eu sei que eu não estou sozinho e junto comigo o propósito é muito maior. Tem muita gente com um propósito muito maior. O propósito é muito além de só carregar tijolo. O que você achou dessa ilustração dele nesse texto do livro lá? Achei o máximo. Achei o máximo. Eu acho que muitos homens na palavra de Deus também, eles começaram pelo porquê. Eu acho que fez Noé e aquela ave, ele porquê, entendeu? Eu acho que o que fez aqueles homens de Atos quem são esses que estão alvoroçando o mundo? É exatamente isso. Eles começaram pelo porquê. Entende? É isso. É exatamente isso. Comece pelo porquê. E detalhe, quando você me falou desse livro, e eu ressignifiquei o objetivo do ministério, né? Eu nem tinha lido uma página. Você só falou, e aquilo ali já entrou no meu sistema límbico. Né? E aquilo ali já foi ressignificado. É isso. Deu para ouvir? Seu áudio está fechado. Eu estou falando sobre essa neurociência, né? Neuropsicologia. Isso tudo ajuda a gente a entender tanta coisa, né? A gente fica doido com essas descobertas e vai nomeando tudo. Como é que é o outro? Neurocórtex, né? Incrível, é muito legal. Bom, aqui está dizendo, a parte 3 começa com esse título: líderes precisam de seguidores. Mas isso vai mais além, porque quando a gente fala em seguidor, a gente logo pensa em rede social, né? Mas ele fala sobre o ponto de confiança, né? Quando a confiança ela surge nessa relação de líder e seguidor. Exatamente aquilo que a gente já estava falando. Quando a gente consegue expor o nosso porquê. Então, a gente está a 5 minutos de terminar o nosso primeiro ao vivo e a gente falou do porquê e não deixou claro aqui, porque realmente você precisa correr atrás do seu porquê, você que vai assistir a gente depois no gravado, porque é uma busca que vai te nortear quando você encontrar o teu porquê. Esse teu tesouro vai nortear todos os dias da tua vida. E como eu disse ao longo desse encontro aqui, desse primeiro paráfrase de 2021, quando você encontrar o teu porquê, você vai conseguir ter reações novas a toda e qualquer situação
informação da minha própria experiência, daquilo que tem acontecido comigo. Então, quando a gente descobre isso, a gente tem uma clareza, né? Como até eu separei aqui, uma das palavras foi essa, clareza. E aí depois é só a gente colocar objetividade e foco e não se vender ao nosso redor. E a gente continuar firme e com os pés fixos nesse porquê, desejando realizar e viver por esse porquê. Esse porquê é o nosso propósito. Muitas vezes, assim que eu comecei a ouvir falar sobre isso, eu ouvi sobre um porquê pode aparecer por conta de alguma contrariedade, alguma coisa ruim que aconteça, alguma coisa que a gente não concorda, sabe? Que a gente vê que está errado. Então a gente pode se perguntar assim, ou eu fico observando isso, reclamando, apontando e julgando, ou eu encontro dentro de mim uma solução para isso. Então, o porquê pode surgir por conta de uma busca por solução. E aí, quando eu fui escrever o porquê da Mike, o início desse porquê é por conta disso, daquilo que eu estava percebendo ao meu entorno, e ao invés de eu permanecer nesse meio, né, e ficar o tempo todo julgando e criticando, eu fui buscar dentro de mim. Quando eu falo dentro de mim, eu falo eu, Espírito Santo, uma solução para aquilo. Então, o porquê, aí isso já pode, porque você consegue encontrar, muitas vezes o teu porquê surge de um incômodo, de alguma coisa que está te incomodando. Porque o incômodo definitivamente não é para que você fique reclamando ou julgando ou apontando o dedo, sendo juiz de tudo e de todos. É para que você encontre uma solução. E eu tenho o privilégio, eu e Larissa temos o privilégio de ter o Criador do Universo do nosso lado para poder ajudar a gente a achar essa solução. Então, também tem essa possibilidade de ter do teu lado o Criador do Universo para te ajudar a encontrar o teu porquê. A confiança, ela surge naquilo que eu estava falando lá, sobre quando a gente expõe o nosso porquê e outras pessoas se conectam a esse porquê, a esse propósito, a essa causa, ali se estabelece uma relação de confiança. E por mais louco que a gente apresente coisas a serem feitas, a serem realizadas, essas pessoas que se conectam com o porquê, com a causa, elas não questionam, porque elas já estão conectadas com esse propósito. E elas realmente têm um nível de confiança já estabelecido que não impede o fluir e os processos e esmiuçar o nosso porquê. Expor o nosso porquê traz os seguidores. E aí eu vou falar mais uma vez de seguidor, não é seguidor de rede social e também não é seguidor de seita, né? É gente que está junto com você no teu porquê. É gente que se conecta com o teu porquê. Agora, uma coisa que eu estava pensando lá, antes da gente terminar. Essa foi a última fala. Eu vou passar a palavra para você para a gente terminar. Antes da gente terminar, é incrível, né? No reino de Deus, a gente ouve homens e mulheres de Deus e se conecta com o porquê deles. E a gente vai, né? Mergulha naquele propósito, vai realizando, né, o desejo daquela pessoa, mas tem uma hora que o nosso porquê dentro de nós é estartado. É nosso porquê. Surge um porquê que é nosso. Eu acho que isso tem muito a ver com o propósito da MAP. Missão Apostólica e Profética Enviar, que as pessoas se conectam com o teu porquê na MAP, e aí se estabelece uma relação de confiança. Eles vão fluindo, e as realizações, os frutos,
E aí, o objetivo da MAP é que esse porquê seja acendido no coração de cada um, e cada um encontre o Espírito Santo para realizar, para encontrar mais seguidores, para se conectarem com seus porquês e dar continuidade a esse processo. Estou falando besteira? É exatamente isso. Exatamente isso. É isso. É poderoso isso. E assim, quando você fala em seguidores, né, e você falou muito bem, não é seita e não é empresa, a gente não está falando disso, mas quando a gente fala de seguidores, a gente não está falando de visão a curto prazo. Quando a gente fala de seguidores, é uma visão a longo prazo. É quando a gente não tiver, entendeu? A gente deixou passos a ser seguido. Entende? Então, porque é aquele que teve uma mente ressignificada. Entende? É aquele que não pensa nele. É aquele que pensa no todo. Sabe? Porque quando você pensa no eu, você tem uma visão a curto prazo. Quando você pensa no eu, em si, você quer manipular. Entende? Mas quando você pensa começa pelo porquê, você pensa grande. É isso. Você pensa em todos. Você pensa no corpo. Você pensa em deixar o lei certo. Não sei. É verdade. Quando a gente está sozinho, a gente tem uma tendência mais forte à manipulação. A gente tem uma tendência a pensar nas soluções através da manipulação, né? E isso é muito certo, o que você falou é muito certo e muito sério para a gente pensar um pouquinho nisso. Larissa, obrigado pela sua participação. Esse foi o nosso primeiro Paráfrases do ano de 2021, janeiro de 2021. O nosso próximo será dia 30, onde a gente vai fechar toda a ideia desse Comércio pelo Porquê, esperando que você que assista esse vídeo depois pense um pouquinho a respeito disso e já vem aqui para o nosso encontro trazendo o teu porquê aí, que você tem a oportunidade de encontrar o teu porquê, o teu propósito, tá bom? Obrigado, Lá. Até a próxima.